Bom dia, eu espero que vocês estejam todos bem. E eu quero falar com vocês acerca hoje de um tema que ele é muito importante na vida de todos nós, que nós devemos nos preocupar no mundo em qual nós vivemos, e também falar sobre a mocidade e sobre a velhice. Eu quero ler com vocês o que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e o 8, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O Senhor está nos alertando que nós devemos, no mundo em que vivemos, fazer diferença. Fazer diferença no mundo em que vivemos, tanto faz ser na parte profissional, na parte familiar, na parte da religião, na parte da fé, na parte do trabalho, não importa. Nós não devemos ficar neutro. Temos que escolher um lado. E vermos qual é o melhor lado para nós e para todos. E que tudo que vem à nossa mão nós devemos fazer com o máximo de empenho e de energia que nós temos, para que nós possamos colher o fruto do resultado das nossas ações. Isso é muito importante. Então, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, é isso. É que nós devemos ser ativos. Não importa qual situação nós estejamos. E não devemos deixar nos abater, mas que nós devemos ir em frente. Que nós devemos lutar para alcançar os nossos objetivos e que nós não devemos nos abater, não importa qual seja a situação. Eu também quero comentar com vocês sobre a mocidade, que diz assim, o Eclesiastes 11, do 9 ao 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida. São vaidades. O que o pregador está nos falando? Que o jovem, quando nós nascemos, até os 30 anos, nós estamos no nosso vigor total. E até os 30 anos, que é o auge do nosso preparo físico, que é o auge da nossa existência. Que a partir dos 30 anos, nós começamos a morrer aos poucos, a degenerar. O auge é até os 30 anos, mas o que o pregador nos fala, o Senhor nos fala? Que nós devemos remover, enquanto jovem, tudo que é ruim da nossa vida. Que nós devemos lutar, que nós devemos estudar, trabalhar, procurar o melhor para nós, para a nossa vida, para nós nos divertirmos, para nós brincarmos, para nós sermos felizes com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, procurar o lado bom de todas as coisas, sermos produtivos na sociedade em que vivemos e procurarmos plantar coisas boas para que alcancemos coisas boas e viver felizes. Essa é a mensagem para o jovem. E após a juventude, quando nós passarmos dos 30 anos, que nós começarmos a envelhecer, Deus também dá um conselho para a velhice. Olha o que diz. A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias
Isso aqui está em Eclesiastes 12, e o versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E antes, no versículo 7, e que tu voltes ao pó, à terra, como era. O espírito volte a Deus, que o deu. Vê como é importante? Deus nos alerta para nós aproveitarmos a nossa mocidade. E que quando formos velhos, que nós devemos, novamente ele fala, lembrar do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Que quando chegar a velhice, tenhamos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para afofar a nossa cama nas dificuldades, antes que nós venhamos a morrer e nos tornemos pó. Essa é a mensagem que Deus dá para o jovem e para nós que já estamos na meia-idade ou mesmo na velhice. Que nós não devemos esquecer dele em nenhum momento da nossa vida. Não importa o que nós estejamos fazendo, tanto na juventude e no decorrer da nossa vida e na velhice, antes que os nossos dias cheguem ao fim, porque todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, do primeiro ao último, e que nós devemos ser felizes e aproveitar o máximo que nós podemos, juntamente com a nossa família, no trabalho, na igreja, com os nossos amigos, na sociedade em que vivemos, que nós sejamos sempre produtivos, mas que nós nunca devemos esquecer que essa vida aqui ela terá um dia um fim, e que quem nos apoiará na nossa partida e no futuro é o Senhor nosso Deus. Por isso ele nos alerta que nós devemos nos lembrar do nosso Criador enquanto nós estamos aqui em vida. E finalizando também a conclusão do pregador e do profeta no livro de Eclesiastes, no versículo 12, diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões com pregos bem fixados, e as suas sentenças coligidas, dadas pelo único pastor, o Senhor Deus. Demais, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Mas o mais importante, no versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E no versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Viu como é importante? Deus ele falou sobre o dever de lançarmos nosso pão sobre as águas para podermos colher frutos. Falou também sobre a mocidade, o que o jovem tem que fazer. E na velhice também, o que nós temos que fazer. E o dever de todo homem, que é o mais importante, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Então a minha mensagem hoje é: não importa onde quer que nós estejamos, o que é que nós estejamos fazendo, não importa, que nós nunca devemos esquecer do nosso Criador, e sabendo que um dia essa vida ela terá fim. Mas aquele que planta coisas boas, ele vai colher coisas boas. Mas o mais importante, devemos adorar a Deus e entregar a Ele a nossa vida, porque Ele é que vai nos socorrer no momento da nossa partida. Bom dia, fique na paz.